Legal. Estamos começando o nosso estudo intitulado A Pedra que Esmiuça a Estátua. Esse estudo é continuação do estudo que nós fizemos semana passada, onde nós verificamos que Deus revela o futuro. Ele apresenta a simbologia da cabeça de ouro, feito dos braços de prata, o ventre de bronze, as duas pernas de ferro, e um elemento estranho, né? Barro e ferro se misturando nos pés, como representação de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e uma segunda fase de Roma na região dos pés. Então, nós vamos agora falar a respeito da pedra. E intencionalmente coloquei a palavra esmiuça em negrito para dar o destaque, porque tem dois assuntos que a gente vai falar. O principal deles é a pedra, o que representa, o que esse símbolo tem a dizer para nós, e qual é a ação dessa pedra em relação a todos esses reinos, tá bom? Então, pode ser que nós demoremos para responder principalmente a ação da pedra nos reinos, mas nós vamos trazer vamos construir uma interpretação da profecia de forma que você, no final, tenha um desfecho e consiga dizer glória a Deus pela simbologia, pela palavra dele, num símbolo tão, numa palavrinha tão curta, expressar bastante significado, tá bom? Então, como eu comentei, aqui nós estamos falando, no estudo passado, perdão, nós vimos os reinos, ok? Então, os reinos estão descritos nessa imagem que está em destaque ali, tá? Então, ali você vê uma imagem muito imponente, né? Muito majestosa. Porém, o sonho e a sua interpretação não termina nos pés, não termina nos dedos, não termina nas unhas. O sonho tem a sua continuidade e avança para o fato de uma pedra ser retirada de um monte, ser lançada nos pés e ela destrói todos os reinos e toda a imagem. Tá bom? Esse é o desfecho do sonho e da sua interpretação. Antes de a gente falar da simbologia, percebam que os metais que são apresentados aqui, todos os metais representam reinos. Okay? O ouro, a prata, o bronze e o ferro. Então, você não vê madeira, você não vê folhas, você não vê árvores, você vê metais. Tá? Então, nós vamos começar a ver de que a qualidade desses metais, da forma que nós conhecemos hoje, e ao longo da história humana sempre foram conhecidos, vai caindo ou decaindo. O ouro é mais nobre, a prata vale menos, o bronze não tem tanto valor quanto a prata, e o ferro é um material muito útil, é duro, né? Tem a sua função, mas não vale tanto. Então, a qualidade em termos de valor vai decaindo. O que isso significa? Que no esplendor, na riqueza e muitos outros aspectos que nós falaremos hoje, a Babilônia foi superior à Medo-Pérsia, que por sua vez foi melhor do que a Grécia e, por sua vez, melhor do que Roma. Tá? Então, nós vamos analisar alguns aspectos em termos da decadência dessa qualidade que a história da humanidade, desde Babilônia até os nossos dias, vem trazendo. Tá bom? Então, se nós falarmos de riqueza, Babilônia possuía ouro em abundância, através das suas conquistas. Eles utilizavam para adornar seus templos, né? As suas joias. A riqueza era muito, muito prominente. Medo-Pérsia não tinha tanto ouro, tantas riquezas. Grécia menos e Roma muito menos. Eles eram, né? Assaltavam os reinos que eles atacavam. Mas com o tempo, essa riqueza em espécie foi se perdendo, né? Foi sendo queimada. Vocês conhecem muito bem, muitos navios, né, da Europa foram afundados. Quantas moedas de prata estão no fundo do oceano? Moedas de ouro, muitos tesouros desapareceram. Então, nos nossos dias, uma pergunta que alguém poderia me fazer: nós temos maior ou menor riqueza que no passado, que na Babilônia? Alguém poderia dizer: nós temos maior, porque nós temos navios, prédios, cidades, metrópoles, né, foguetes, nós construímos muitas coisas, mas os babilônios não.
Porém, se nós falarmos em riqueza, de fato, nossa riqueza não é mais baseada em espécie. Nossa riqueza hoje é baseada em números, em dívidas, ok? Os bancos, as reservas dos bancos não têm mais ouro em espécie para sustentar as suas moedas. Então, hoje, nós temos dívidas, temos números, e esses números não representam nada a não ser, na questão econômica, algum valor. Tá? Se todos tivessem que pagar as suas dívidas, né, nós provavelmente levaríamos ao colapso o sistema econômico, porque nós descobriríamos de que muito valor do que hoje se conhece como riqueza não existe. Tá? Existem apenas números e cifras. A grandiosidade da Babilônia era muito superior em termos de beleza, de conhecimento, comparado com os nossos dias. As ciências da Babilônia estabeleceu a base da matemática, muita coisa foi descoberta por eles. E assim por diante, os reinos que se sucederam, cada vez mais foram perdendo a capacidade, né, o ser humano, de adquirir, reter conhecimento. Mas você vai de novo perguntar, mas espera aí, a tecnologia que nós temos hoje não é melhor e mais desenvolvida que na Babilônia? Sim, mas não somos mais capazes do que eles. O que nos ajuda e aparentemente nos torna mais capazes do que eles é o fato da gente conseguir registrar todo esse conhecimento em livros, em computadores. E nós conseguimos implementar isso através dos projetos de cálculos que nós podemos fazer. A maneira de exemplo, a teoria desenvolvida na engenharia, na matemática, na física, há 30, 40, 50 anos atrás, está pronta, né, estava pronta e foi estabelecida por mentes muito brilhantes, e naquela época eles não conseguiam verificar se essa teoria era válida, porque não existia computador para poder desenvolver cálculos que verificassem a teoria. Aí eu pergunto para você, o que é mais fácil? Testar a tecnologia ou desenvolver a teoria? É mais fácil alguém verificar se Einstein estava certo? É muito mais complicado ter a mentalidade e capacidade de Einstein. Então, nós estamos agora usufruindo dos registros tecnológicos. Antigamente, as pessoas não precisavam registrar, retinham tudo na mente. Então, nós vemos uma decadência, inclusive na capacidade mental. Se tiver alguma professora aqui, por exemplo, vai ser muito nítido isso, né? O que seu professor ensinava era mais completo e mais complexo do que você ensina hoje para o seu aluno. E provavelmente, se seu aluno ensinar para uma terceira geração, será algo mais simplificado e com menos cobrança. Então, até mesmo a educação é reflexo de que hoje as pessoas conhecem menos porque se exige menos delas. Então, nós vemos uma decadência na educação, nos valores. O que dizer dos valores, né? Antigamente as pessoas falavam e cumpriam. Não precisavam assinar nenhum contrato. Hoje em dia precisamos de quê? De advogado, contrato, multa. A moralidade, então, né? Antigamente as pessoas falavam, eu serei fiel, né, até a morte. E hoje, alguns meses ou semanas depois de um voto, né, no altar, matrimônios são desfeitos. Então, tudo tem decaído em valor, tá? Se nós falarmos em termos de deidades, por exemplo, houve uma proliferação das divindades a partir de Babilônia. Babilônia foi um boom, né, uma explosão de divindades, a idolatria, o paganismo se propagou com mais intensidade, né, com a Babilônia, e essa influência veio e está vindo em efeito cascata até os nossos dias, passando por esses reinos que estão aí. Tá bom? Então, um outro aspecto é o endurecimento. Vejam como, à medida que você vai do ouro até o ferro, você vê que cada metal se torna mais duro. Existe uma propriedade chamada dureza dos metais. Tem como medir, etc. Então, você vê que essa dureza ela é aplicada para o caso, por exemplo, de como esses reis, esses governos, esses reinos tratavam as mulheres, as crianças, aos súditos e aos seus inimigos. Babilônia foi mais compassiva, né? Ela levava a elite desses escravos para educá-los, para dar sustento. Com o tempo, isso foi piorando e Roma seria um exemplo claro de que ela pisoteava, destruía, matava, aniquilava os seus inimigos, né? Decapitava.
Então, outro exemplo, Medo-Pérsia, por exemplo, permitiu, através de um decreto, que Israel saísse, né, do exílio para reconstruir a sua cidade, o seu templo. Já Roma, né, foi muito má no sentido de submeter por séculos Israel, através de impostos, eles crucificavam as pessoas. Então, a dureza no trato a essas pessoas, né, aos súditos e aos inimigos, cada vez foi aumentando. E aí você vai dizer, quer dizer que hoje está pior do que antes? Nós não sabemos o que se passa, né, nas guerras, nós não sabemos o que está por trás, mas olhando para a profecia e para a simbologia, eu vejo que a dureza do coração do homem também aumentou nos nossos dias. Cada vez mais nos tornamos mais frios com as plantas, os animais e com o próprio ser humano. Muito bem. Talvez um último aspecto que a gente vai ver aqui, penúltimo, é a questão da instabilidade. Veja que não existe nenhum reino que perdura para sempre. Há uma temporalidade, né? Um vem, passa, vem o próximo e se sucedem um reino após o outro. Um outro aspecto é a divisão. Veja que começa numa cabeça, depois se divide em dois braços, ou seja, já há um fracionamento, uma divisão. Quem conhece Daniel 7 pode dizer que Grécia, né, na figura do bronze, se divide em quatro reinos, os quatro generais de Alexandre o Grande. Roma tem a sua divisão em dois, né, Oriente e Ocidente, e depois ela se divide em 10. Ou seja, o ser humano não consegue se entender política e socialmente de forma que as suas organizações, suas instituições se proliferam, se dividem e se cria uma estrutura instável, ok? Então, nós estamos vivendo um tempo de instabilidade. E a pandemia, né, a economia, tudo que nós estamos vivendo no âmbito político, religioso, da saúde, no âmbito jurídico, nunca houve um tempo tão instável, ok? Nós temos duas possibilidades. As vacinas podem resolver boa parte do problema que estamos passando, ou elas não podem resolver, e as cepas, né, as variantes, podem levar a saúde e a economia para o fundo do poço. Então, a situação que nós estamos é uma das mais instáveis possíveis da história da humanidade. E o fato da gente ter uma condição globalizada torna a situação um pouco mais precária. Então, alguém poderia dizer, isso é irônico, né? Porque em tempos de civilização, cultura, riqueza, tecnologia avançada, como poderia o ser humano chegar a uma condição de o mundo inteiro, né, sofrer uma instabilidade tão próxima ao caos, tá? Deus está no controle. E a gente sabe que o homem não vai se autodestruir e não chegaremos a uma guerra que vai destruir todas as nações, ou uma pandemia que vai destruir todo mundo. Deus vai se antecipar e ele tomará uma ação, tá? Então, percebam que hoje estamos nos pés, nós vimos isso no estudo passado, estamos numa condição em que é o momento oportuno para a estátua cair, para todos esses reinos, instituições humanas, implodirem, caírem, etc. Porque se o barro e o ferro não se unem, quer dizer que a qualquer momento essa sucessão de reinos e os reinos que nós estamos vivendo hoje, na figura de uma herança, né, da Europa dividida, a qualquer momento pode desmoronar, tá? Quer dizer que uma mensagem que a imagem está transmitindo para nós é que o ser humano não conseguirá nunca estabelecer um reino que perdure para sempre, que seja sustentável, que seja eterno, ou que conviva em paz para sempre. O homem não consegue cuidar da sua própria casa, o planeta Terra. Deus vai precisar intervir, tá bom? E um último aspecto que eu queria explorar com vocês, e aqui vou passar um pouco mais rápido, isso aqui fica mais como registro, é que a idolatria, que teve início no, no Egito, na Síria, na Síria, e se intensificou na Babilônia, como eu falei, a Babilônia é a base, né, das profecias de tempo,
Babilônia representa o boom de divindades e do paganismo, tá? Então, a maneira de exemplo, não sei se vocês ouviram falar da Trindade, né? Existe uma falsa trindade, e isso se iniciou com Babilônia. Babilônia tinha como a figura do pai a Nimrod e a mãe Semiramis, e o filho era Tamuz, ok? A Medo-Pérsia nada mais fez do que mudar esses nomes e propor uma outra trindade, né, de falsa adoração. A Grécia trocou os nomes para Zeus, Afrodite e Eros, Roma pagã para Júpiter, Vênus e Cupido, mas você vê apenas uma na fachada, com uma outra roupagem, os mesmos deuses. Na essência, tudo vinha de um plano arquitetado pelo inimigo para enganar a humanidade. Nos nossos dias, nós temos Deus Pai, né, a Virgem Maria e o menino Jesus, ok? Como sendo uma divindade que não se encontra na Bíblia, tá? Então, esses reinos propagaram e tiveram influência no âmbito da religião no mundo inteiro? Sim. Aí eu coloco uma tabela que existe uma equivalência de divindades nos principais países que estão ali, inclusive nas culturas antes da colônia espanhola e portuguesa nos nossos territórios da América do Sul. Ok? Então, Babilônia levou as divindades para a Medo-Pérsia. Medo-Pérsia e o inimigo confundiu esses reinos e, por sua vez, levaram mais divindades para a Grécia. Grécia colocou aquela questão de que existe um Deus, né, para cada coisa, para o trovão, para a natureza, para o amor, para o solo, para o mar, né, para o vento. E isso se desdobrou numa série de divindades em Roma. E aí veio uma grande estratégia do inimigo de cobrir todas essas divindades que estavam em Roma Imperial com uma roupagem cristianizada. E agora, cada um naquele tempo, né, por volta do ano 300 e pouco depois de Cristo, Constantino colocou um outro nome para cada uma dessas divindades. São Pedro, São João, São Tomé, e etc. E nós temos hoje na cultura, né, herança de Roma cristã, um santo para cada atividade que o homem pode desenvolver e um santo para cada dia. Então, vejam que tudo isso é desdobramento daquilo que um dia foi revelado por Deus, desde a Babilônia até os pés da estátua. Tá bom? Por que nós fizemos toda essa análise? Aí você vai entender lá no final. Porque tudo que nós estamos vivendo hoje é um desdobramento do que nossos pais, né, a nossa herança, né, as civilizações mais antigas trouxeram até nós. Tá bom? Então, a mensagem que a imagem transmite não é de uma evolução, de um crescimento, de uma melhoria. A mensagem é de involução, de decadência e degradação. Tá bom? Muito bem, então nós vamos agora iniciar a parte da simbologia. A gente vai precisar avançar um pouco mais rápido aqui. A simbologia dos pés. Nós temos barro e ferro no momento em que Daniel e Nabucodonosor enxergam, né, os pés. Isso significa de que Roma ela existe no período em que ela está aqui, né? Se o ferro estava nas pernas e o ferro ainda permanece nos pés, quer dizer que Roma ainda existe. Porém, há uma transformação de Roma. Roma muda de fase, tá bom? Então, o interessante é que aparece aqui agora um elemento estranho, um elemento não metálico, que está representado pelo barro. O que seria o barro? Então, nós vemos que essa divisão, nós já falamos que é uma maneira de interpretar isso, e isso está correto, é que os dedos representam as 10 nações ocidentais que deram origem às principais nações da Europa, tá? Porém, nós vamos agora iniciar uma interpretação um pouco mais detalhada, no sentido de usar toda a introdução que foi dada até aqui, com outros textos da Bíblia, para entendermos o que é o barro. Então, nós vamos entender o que é o barro, para depois entender o que é o monte, de onde foi tirada a pedra, para finalmente entendermos o que é a pedra. Tá? Então, para nós falarmos do barro, nós vamos para a Bíblia. Se você tem a sua Bíblia ali, é melhor que você abra ela, ou você pode acompanhar, se você não está com ela aí, ou o local que você está não está confortável,
Você pode ver em Daniel capítulo 2, versículo 41. A Bíblia diz assim: E quanto ao que viste nos pés e nos dedos, né, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro. Então, eu vou tentar tirar, tem uma mancha por esse aqui, não sei do que se trata. Vamos tentar seguir essa estrutura aqui, tá? Parece que está um pouquinho melhor. Então, perceba que o barro aqui, ele é de oleiro, tá? Então, aqui é uma dica, e não é um barro qualquer, é um barro de oleiro. Então, vamos para uma concordância bíblica, vamos avançar e entender o que é esse barro. Nós vamos entender de que se todos os metais, né, anteriores representam um reino, quer dizer de que é uma dica da simbologia de que o barro também representa um reino, ok? Ou uma versão diferente dos metais, um reino em transição. Algo que eu queria mostrar aqui para vocês é que vamos fazer uma comparação aqui, tá? O ser humano foi formado do barro, porém, ele não adquiriu vida a partir apenas da matéria inerte, que era o barro. Deus soprou um hálito de vida, um fôlego de vida no barro para formar o homem, trazer a vida para esse ser, ok? Existe uma outra aplicação, se nós falarmos da igreja. A igreja lá no Pentecostes, você se lembra quando Jesus ascendeu para o céu, ela estava reunida, né? Todos os apóstolos estavam reunidos e em oração estavam clamando pelo Espírito Santo. Aquele grupo de pessoas representa a igreja, porém eles não se tornaram uma igreja viva, né, com poder, sem ter recebido o Espírito Santo, certo? Um dom de Deus. Então a igreja é um grupo de pessoas que se torna de fato igreja viva com a ação divina. E então existe uma igreja viva. Apenas uma comunidade de pessoas não configura ou caracteriza uma igreja viva. Pode ser um clube social, um clube de aventureiros, bravadores, escoteiros, seja lá o que for. Mas se Deus não está ali, se o Espírito Santo não está ali, você tem apenas um grupo de pessoas. Então vejam o que Isaías 64 diz. Estamos juntando tudo isso, essa comparação do barro, tá? Na criação do homem e na formação de uma igreja viva, com o que Isaías diz. Isaías 64:8 diz assim: Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra de tuas mãos. Então, Isaías está dizendo assim: Deus é o oleiro, e nós, né, que acreditamos sermos filhos dele, somos o barro. Ok? Então, estamos construindo a interpretação do barro. Então, o barro de Daniel 2, é lógico, não está falando da formação do homem como ser vivo. E também, só que ele está tratando, né, da formação de um reino, de um grupo de pessoas em forma simbólica. Então, ele está tratando da formação de um corpo. Pode ser que seja uma igreja, pode ser que seja o reino de Deus, mas está tratando da sua formação, porque o barro não é algo vivo, é algo que é matéria-prima para se tornar algo, tá bom? Então, entendam que todos os metais são reino. Então, o barro representa um reino em formação. Tá bom? Então, vou colocar alguns elementos também para vocês entenderem. Colossenses 1:18 diz que a igreja é o corpo de Cristo. Aí entra o que eu falei. Somente as pessoas não são o corpo de Cristo. Elas precisam estar conectadas e relacionadas com Cristo para que seu espírito seja refletido nessas pessoas. Então, Jesus disse: sobre esta rocha edificarei minha igreja. Isso significa que ele é a cabeça e ele conduz ao se comunicar com os membros do corpo, não é? E antes do Pentecostes, a igreja era apenas um grupo de pessoas, mas Deus enviou seu Espírito e então passou a ser uma igreja viva. O que ocorreu, a mesma coisa com a formação do homem, tá? Então, vamos agora conectar com o que Jeremias 18:1-4 diz. Jeremias diz: levanta-te e desce a casa
perdão, a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quem estava ali? Um oleiro. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então, o que está dizendo aqui? Vocês lembram que Isaías disse que Deus é o oleiro e o povo de Israel é o barro? Então, aqui está dizendo que Deus quebrou Israel e o tornou um novo vaso. Em que momento Deus fez isso? Quando enviou a Babilônia para destruir, né, Jerusalém e para dar uma lição e disciplinar o povo de Israel. Então, ali ele desintegrou as estruturas da nação e da religião judaica e formou, né, através da retirada de um remanescente do exílio, um novo Israel. Então, Deus estava trabalhando com o seu povo, o barro, tá? Então, nós continuamos. O que está dizendo aqui é que Babilônia quebraria a Israel, pois o oleiro, Deus estava trabalhando com esse barro. Então veio a mim, versículos 5 e 6, né? Palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Deus está dizendo isso para Israel. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que interessante. Então, o barro representa ao povo, né, que pode ser manipulado por Deus para construir um reino, o reino de Deus. Muito bem. Então, nós vemos aqui de que o barro nas mãos do oleiro representa o povo de Deus, sua igreja, no Antigo Testamento. Então, ele deu uma forma, chamou Abraão, Jacó foi mudado seu nome para Israel, e ali vieram as tribos, né, e Israel se formou, e Babilônia quebrou. E ele tornou novamente, através da liberdade do exílio, como uma nação. Então, o barro representa uma igreja como um reino de Deus, mas não é uma condição ideal. Ele está numa condição particular, numa condição de transição. Se todos os metais, como eu estava dizendo, representam reinos, então o barro também vai ter que representar algum tipo ou uma espécie de reino. E nós vamos entender qual, tá? Como Roma, o ferro está ali nos pés, a igreja que existe nos pés como barro representa o poder religioso, ok? Então, ali você tem o ferro, herança de Roma imperial, tentando se misturar com uma igreja que existia no momento em que a simbologia ferro e barro tentam se conectar. A pergunta é, o poder político e o religioso devem ser unidos ou não? Biblicamente falando, o poder político e o religioso não podem se unir, não devem se unir. Isso é baseado no mandamento que Jesus deu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você devolve os dízimos na sua igreja, você não devolve os dízimos para o governo. Você declara seu imposto de renda, não é com a igreja, não é com o pastor, você declara seu imposto de renda com o governo, né? Na Receita Federal. Então, cada um cuida de uma função e Deus criou ambos. Deus criou e coloca reis para cuidar da saúde, da educação, da economia e das leis. E Deus criou a igreja para cuidar da espiritualidade, do relacionamento, do crescimento das pessoas. Porém, quando ambas se unem, tentam se unir, Deus desaprova essa união. Por quê? Porque quando a política cede para os desejos da religião, isso torna os habitantes obrigados a seguir a religião que predomina naquele lugar. E uma das coisas que Deus mais detesta é que o governo defina qual deverá ser a religião dos seus habitantes. Deus nunca reagiu pela força, nunca
decretou a morte daqueles que não se submetem à religião dele. Porém, quando a religião e o poder e o governo se unem, começam a sair decretos de adoração, de um dia, de ensino de uma determinada filosofia, seja ela evolucionismo, criacionismo, enfim. Então, todos os governos, usando a Bíblia como princípio, deveriam ser o quê? Não ter nenhuma religião definida oficialmente. Tá? Esse é o fim e o propósito de Deus. E a igreja deveria existir para ser livre, para ter cultos, para se reunir, para criar entidades, ONGs de apoio e assistência social. Porque quando os dois interesses se unem, começa a perseguição dos filhos de Deus. Então, a união da igreja e o Estado foi profetizada na simbologia do barro e do ferro. Como Jesus disse que isso não se uniriam, nós estamos vivendo, desde aquela época, uma tentativa de união da igreja e do Estado. E aí a pergunta é, se Roma mudou de fase nos pés, o que representa então o barro? Uma segunda fase pós-Roma imperial. E nós conhecemos a história e podemos dizer de que Roma papal é a fase que se seguiu a Roma imperial. E Roma papal representa uma religião que se desviou da verdade e que namorou, né, tentou seduzir ao poder político e conseguiu, por mais de 1000 anos, na Idade Média, fazer com que os exércitos, né, soldados e autoridades políticas perseguissem aqueles que Roma definia como hereges. Deus abominou, detestou o que o inimigo fez, usando Roma papal como um instrumento nas suas mãos. Então percebam que, no momento antes do fim de todos os reinos, novamente a religião e a política estariam tentando se unir, de forma que Deus os aprovasse. Ok? Então, nós vemos isso ocorrendo no Brasil ou não? A base evangélica do governo atual está levando a uma tentativa de estabelecer leis trabalhistas, de descanso, seja lá o que for, para uma união entre o governo e o Estado. Existe outra profecia, em outro momento nós podemos estudar, de que afirma de que quem vai liderar essa união serão os Estados Unidos. E quando isso ocorrer, lá nos Estados Unidos, será um dos sinais para entendermos que Jesus está de fato às portas. Tá bom? Então, se a gente puder fazer uma aplicação bem rápida, nós poderíamos falar muito sobre isso. A pandemia está acelerando a união da igreja e do Estado. Tá? Apenas como um parênteses. E eu poderia dar muitas evidências a respeito dessa afirmação. Vamos em diante. E aqui nós fazemos uma ponte com Apocalipse 14. Perdão, Apocalipse 13 e 17. Em Apocalipse 13, existem duas bestas. Uma besta que representa um governo e uma outra besta que representa uma igreja. E a Bíblia diz na simbologia de que a besta que surge do mar, que representa uma igreja, apostatada, desviada da verdade, ela instiga para que o poder político, né, a besta que surge da terra, entregue seu poder para a primeira besta. Para que então a besta que surge da terra, o poder político, possa levar a marca da primeira besta para todos os habitantes da terra. Essa união está sendo profetizada na imagem de Daniel 2 e em Apocalipse 13. E está em construção essa união. Apocalipse 17 descreve a destruição dessa mulher. Tá? Por quê? E ela se prostitui porque a igreja se conecta, se abraça e cria laços através de decretos e acordos políticos com os governos. E a destruição de Babilônia vem pouco tempo depois dessa união ser concretizada. É tão detestável para Deus essa união e a sua misericórdia desse momento em diante, dura muito pouco tempo. Porque Deus fará justiça e não permitirá que por muito tempo os seus filhos, no final dos tempos, sejam perseguidos, maltratados e assassinados como foram na Idade Média. Porém, isso vai ser repetido. Tá bom? Eu tenho uma afirmação aqui muito contundente. Se vocês acharam que até aqui eu construí raciocínios que não faziam sentido, eu juntei
através da concordância uma coisa com outra e não tinha como eu chegar nessa conclusão, eu vou usar uma referência inspirada por Deus. Ellen White, no livro Manuscritos, né, Manuscritos Released, na página 12 e 13, na página 48, ela diz assim: a mescla das atividades da igreja com as atividades do Estado são representadas pelo ferro e pelo barro. Ok? Então, o que é interessante que ela assina embaixo da conclusão que nós estamos chegando, usando os textos da Bíblia. Se vocês querem mais uma prova de que estamos seguindo o raciocínio correto, né, é que existe uma outra profecia que está em Daniel capítulo 7, onde aparecem alguns elementos. Aparece um leão, um urso, um leopardo, uma besta indescritível e um elemento estranho, né? Um chifre. Então, quando você faz uma comparação de Daniel capítulo 2 com Daniel capítulo 7, você vê de que existe uma equivalência. O leão é para a cabeça, assim como o urso é para o peito e os braços de prata. O leopardo é para o quadril de bronze, assim como a besta indescritível é para os pés de ferro, tá? E assim como existem 10 dedos, existem 10 chifres que essa besta tem. E assim como existe um chifre pequeno, onde está o que equivale a esse chifre pequeno na imagem de Daniel 2? Se todos os elementos da simbologia de Daniel 2 têm um equivalente, qual é o elemento simbólico da imagem de Daniel 2 que equivale ao chifre pequeno? E para quem é adventista e conhece um pouquinho mais de profecia, sabe que o chifre pequeno representa Roma papal, porque ela persegue os santos, ela se une com o Estado, ela joga por terra a verdade do santuário, muda os tempos e a lei, né? E nós poderíamos falar mais. O elemento que equivale ao chifre pequeno é o barro. Então, nós temos Ellen White fazendo essa afirmação, e por comparação com Daniel capítulo 7, nós vemos de que o barro está representado e equivale ao chifre pequeno. Então, vejam, o barro representa a Roma papal, uma igreja que poderia ter se tornado o reino de Deus, mas não se tornou, pois se desviou da verdade e se aliou, né? Fez nexos com os governos e os reis, e por isso deixou de ser o reino de Deus. Não se converteu numa pedra, né? Se limitou a sua condição à condição barro. E é por isso que a simbologia está ali registrada, né, nos pés. Tudo bem? Então vamos em diante. O que é o monte? O monte nós vamos tirar de letra usando rapidamente alguns versículos. Então estamos avançando. Já vimos o barro, agora nós vamos ver o monte, para então determinar o que é a pedra. Daniel capítulo 2, 44, diz o seguinte: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele subsistirá para sempre. Então, estamos lendo o contexto, tá? O versículo 25 vai dar a dica do que é o monte. Aqui diz assim: da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o barro, etc. Então, a dica que a Bíblia está dando é que a pedra é cortada de um monte, tá? Então, isso dá a entender de que o monte existiu ao longo da sucessão dos reinos em algum lugar que a Bíblia não revela e o sonho e a interpretação não indicam. Então, se dá a entender de que existe um monte e dali, sem auxílio de mãos, é cortada uma seção, uma fração, um pedaço de pedra. E essa pedra ela é lançada aos pés do Estado. Então, o que representaria esse monte, então? Vamos para a Bíblia. Daniel 9,16, o próprio Daniel diz o seguinte: o Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira, o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Então, percebam que Deus está dizendo, Daniel está dizendo, né?
que Jerusalém representa o santo monte de Deus. Ok? Zacarias 8:3. Vejam a afirmação que o profeta faz. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Isso significa que a capital do povo de Israel, né, é representada pelo Monte do Senhor. Eu pergunto, esse Monte Jerusalém existe até os nossos dias? Fisicamente, sim, mas não está se referindo à capital, né, aos muros e a cidade de Jerusalém. Vejam agora, Daniel agora dá mais detalhes. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, ele estava orando por quem? Pelo monte santo do meu Deus. Quer dizer que esse monte, ele pode pecar e ele pode ser perdoado. Isso significa de que não é a Jerusalém, né, constituída de tijolos ou muros ou prédios. O monte santo de Deus é o povo de Israel. E o povo de Israel, ele existe, né, como povo escolhido de Deus, desde o momento que Abraão foi chamado até os nossos dias. Não mais na figura da pena geográfica de Israel como nós conhecemos hoje. Hoje existe um Israel moderno, né? Os gentios, Paulo pregou o evangelho e hoje todas as pessoas que acreditam em Deus e aceitam Jesus como seu Salvador fazem parte do Monte Santo de Deus, tá bom? Então esse monte existe desde a sua formação até os nossos dias. Quer dizer que Deus vai retirar uma porção dessa igreja, desse grupo de pessoas para constituir a pedra. Muito bem? Um detalhe que passa desapercebido, que se encontra em Daniel 2:35, e está em amarelo aqui diz assim: e essa pedra, né, destruiu a imagem e se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Significa que, como é um grupo de pessoas, ela vai crescer. Esse grupo de pessoas vai crescer quando ela for arremessada nos pés da estátua. E vocês querem provas de que isso vai acontecer? Existem outras profecias, né? O Apocalipse do Antigo Testamento, Isaías capítulo 2, 1 e 2, diz o seguinte: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, e acontecerá nos últimos dias. Quando? Nos últimos dias. A imagem fala dos últimos dias ou não? Dos pés da estátua. Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes. Quer dizer que existem outros montes, existem outros povos, existem outras igrejas, porém apenas um único monte santo de Deus. O que vai acontecer com esse monte? Ele se levantará por cima dos demais e concorrerão a ele todas as nações. O que está sendo profetizado aqui? Quando a pregação do evangelho for feita com grande poder e glória, muitas pessoas deixarão outras nações. Só um minuto. Só um minuto, por favor. Eu vou beber um pouco de água. Claro, fica à vontade.
Muito bem. Estou de volta aqui. Essas coisas acontecem, né? Faltou lubrificar um pouquinho a garganta. Eu peço desculpas. Vamos lá. Assim como a palavra de Deus, Deus deseja compartilhar a palavra de Deus, existe alguém que não deseja que isso aconteça, né? Mas vamos lá. Então, o que a Bíblia está dizendo? De que nos últimos dias, a igreja de Deus, ela permitirá que milhares de pessoas se juntem a ela, tá? Vejam como Isaías 2:3 está dizendo o seguinte: e irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. O que as pessoas vão afirmar nos últimos dias? Muitas pessoas dirão: vamos, subamos à igreja, façamos parte desse povo escolhido por Deus. Então, a profecia de Daniel, na figura de que a pedra cresce, ela equivale à profecia de Isaías, que diz que o monte será elevado por cima dos outros. Muito bem. Qual é a conclusão que nós tiramos? Que o monte é o povo escolhido de Deus. Porém, não é o monte que é arremessado nos pés. Ok? É apenas uma fração. E aqui nós temos uma representação de um remanescente. Não é a igreja militante, aquela que vai triunfar. Apenas um grupo escolhido de pessoas será lançado para destruir todos os reinos que se encontram nos pés da estátua. Eu pergunto para vocês, existe ou não existe oportunidade de nós estudarmos a palavra hoje? Para quantas pessoas nós fizemos um convite? Quantas pessoas responderam o convite? Quantas pessoas estão perseverando, né, no desejo de estudar a palavra de Deus? Nós vemos ou não vemos uma confirmação no mundo atual, no mundo religioso, e mesmo no cenário de pandemia, quando todo mundo deveria estar buscando a Deus em oração, clamando e tentando conhecer as suas verdades, nós temos uma triste realidade que poucas pessoas têm o interesse de se aprofundar na palavra de Deus. Eu estou dizendo se aprofundar de fato, né? Então, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Eu não estou dizendo que com isso que eu seja escolhido, eu só estou dizendo apenas, estou fazendo uma comparação de que aqueles que têm o desejo verdadeiro de buscar a Deus em oração e em comunhão receberão o Espírito Santo e fará com que essas pessoas se tornem uma pedra, tá? Então você está convidado a fazer parte desse grupo. E na verdade, estou me antecipando ao que está por vir. Vamos falar a respeito da pedra. Lucas capítulo 20, versículo 17. A Bíblia diz assim, Jesus está falando. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto? Pois o que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Ele está falando de quem? Aqui tem uma ilustração, né, em forma de cruz. Jesus é a base, né, a pedra angular, o fundamento da igreja. Tá? Então, veja uma definição muito clara. Jesus, fundamento, como pedra da igreja. Pedro, conhecendo e tendo sido transformado por Jesus, vejam que ele declara: vós, e aqui está falando para cada uma das 16 pessoas que estão me ouvindo aqui, ou mais, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Que representa a pedra? Através do relacionamento com Cristo, cada um de nós nos podemos tornar pedras vivas. Faz sentido essa interpretação? Se o monte é uma igreja, a igreja dos últimos dias, cada um de nós nos podemos nos tornar uma porção dessa igreja que de fato vai triunfar, não é? Então aqui nós chegamos a uma conclusão muito simples e que talvez seja conhecida por todos vocês. A pedra representa a igreja dos últimos dias
a igreja verdadeira, o reino eterno de Cristo. Nesse aspecto, muitos de nós, resumidamente, muito superficialmente, quando olhamos para a imagem de Daniel 2, nós afirmamos de que a segunda vinda de Jesus está sendo representada por essa pedra. E com base em tudo que foi falado até aqui, eu queria fazer uma comparação e colocar algumas questões aqui. Quando Jesus vem, existe crescimento da igreja? Não. Ou seja, a igreja vai crescer antes de Jesus voltar. Então, será que de fato a pedra representa a segunda vinda de Jesus? Um outro ponto. Todos os elementos, inclusive o barro e a pedra, representam reinos. Aqui nós não vemos na simbologia nenhum evento sendo simbolizado. Tá bom? Então, reino, reino, reino. Então, a pedra também é um reino. E não representaria um evento. E talvez o ponto mais crucial. Quando é instaurado o reino de Cristo nesta terra? Quando ele vem ou antes? Quando é que Jesus faz a transformação da nossa vida, do nosso caráter? Quando ele volta ou antes? Quando nos transformaremos em pedras vivas? Hoje, quando ainda existe graça, ou no dia que Jesus voltar, quando não mais existirá graça? São perguntas cujas respostas tocaram muito meu coração, porque eu achava que quando Jesus voltasse, com o seu poder, transformaria meu ser e eu me tornaria alguém conforme os seus desígnios. A única coisa que ele vai transformar de todos nós, de todos os salvos, quando ele voltar, será a natureza corrompida que nós temos. Porém, Jesus não vai tocar na minha individualidade, no meu poder de escolha, na minha personalidade individual. E ele não vai me obrigar a construir ou a polir um caráter. O meu caráter, o seu caráter precisa ser transformado hoje. Por isso que você precisa se tornar uma pedra viva antes de Jesus voltar. Porque quando ele voltar, não haverá crescimento. Você já será justo e continuará sendo justo, ou você será ímpio e continuará sendo ímpio. O reino de Deus eterno, ele é fundado quando o Espírito Santo desce com poder na chuva serôdia. E esse poder, né, o Espírito Santo, o hálito de vida de Deus, torna a igreja viva e então ela sai para vencer. Um outro detalhe que faz toda a diferença. Quando Jesus vem, ele vem para estabelecer alguma batalha contra o inimigo? Não. Jesus vem como vencedor e como rei dos reis. Ele não briga, não luta, não tem nenhuma batalha contra o inimigo. Quem vence no seu lugar será seu povo. O povo de Deus, a igreja verdadeira, ela vencerá em nome de Cristo pelo seu poder. Jesus vem apenas para entregar o galardão. Por isso é que você e eu estamos sendo convidados para sermos umas pedras vivas antes da volta de Jesus. Ok? Então, vamos para a parte final do nosso estudo. E é uma das partes mais interessantes também. Qual é a ação da pedra na imagem da estátua? Eu tentei colocar alguns slides só para ilustrar de como isso seria. Será que a pedra bate na cabeça, bate em alguma parte do corpo ou nos pés, e os elementos se desfazem, ela desmorona, ela tomba? O que acontece com a imagem? Será que ela implode, né, na região dos pés, toda a imagem ela é destruída? Existe uma palavrinha bem sutil que passa desapercebida aos nossos olhos quando lemos Daniel capítulo 2. Essa pedra, ela esmiuça, ela torna pó todos os elementos da imagem. Vejam o que diz Daniel 2:45, né? Da maneira que viste
que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Eu faço uma pergunta para vocês. Como que ela esmiuça o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro, se esses elementos estavam lá em cima, né, na imagem, na cabeça, no peito, no quadril e nas pernas? Como que ela bate nos pés e esmiuça todos os elementos dos reinos anteriores? Na verdade, todos esses elementos, eles existem ou coexistem junto com o barro e o ferro nos pés, no momento em que a imagem, no momento em que a pedra bate na imagem. E se nós fizermos uma análise do contexto atual, baseado no tempo investido, né, que nós fizemos na introdução, a introdução foi muito extensa, foi muito grande, você pode ter achado tudo isso, né, algo um pouco demorado, mas esse detalhe faz toda a diferença. Porque nós vemos aqui que todos os elementos da estátua, eles, o, o ouro, a prata, o bronze, se encontram nos nossos dias. Ok? Hoje nós vemos uma convergência de filosofias, de paganismo, de religiões, de forma que as pessoas hoje em dia, elas acreditam de tudo um pouco e ao mesmo tempo não acreditam em nada. Elas escolhem algumas vertentes, misturam por conveniência o que elas acreditam, elas juntam no estilo de vida e elas vivem conforme a conveniência. Tá? Então, hoje nós vemos um momento em que está na moda, né, praticar meditação, a acupuntura, acreditar em Jesus Cristo, simpatizar com o movimento da nova era e ainda ler a Bíblia e acreditar que Jesus talvez é um espírito reencarnado. Hoje a mistura é tão forte e tem muitas pessoas que perderam o senso comum e não sabem definir o que é de fato a verdade. Se cada um tem a sua verdade, nós vivemos um tempo de relativismo. As pessoas querem fazer do cristianismo uma adaptação. E como disse um ateu num vídeo que assisti semana passada, o que os cristãos precisam fazer é pregar para os próprios cristãos para que eles possam, de fato, seguir o que se encontra na Bíblia. Nunca os cristãos estiveram tão longe de seguir a verdade como nos dias atuais. Porque nós adaptamos ao nosso tempo, à nossa cultura, à música, tudo que nós conhecemos como estilo de vida, tudo que vem da Babilônia, da Medo-Pérsia e da Grécia. Vocês querem alguns exemplos? Como eu falei, da Babilônia nós temos hoje o quê? Um santo para cada dia. A reencarnação está presente nos nossos dias, a imortalidade da alma, o espiritismo. Tem pessoas que consultam os mortos hoje, a idolatria, o paganismo, a confusão. Nós temos um desdobramento do mitraísmo da Medo-Pérsia. A filosofia, né? A mitologia da Grécia, o secularismo, existe nos nossos dias? Sim, a Grécia está presente na nossa cultura. A separação do corpo e do espírito é um conceito grego. O que nós temos de Roma hoje? Nós temos o direito, né? O direito ocidental é baseado no direito romano, o sistema jurídico, o sistema de entretenimento, né? Coliseu romano. É uma réplica. Quando você tem no UFC duas pessoas se digladiando, você tem não mais num coliseu físico, você tem milhões de pessoas assistindo e torcendo para que mais sangue seja derramado por esses dois homens que estão ali no ringue brigando. Nós vivemos um tempo onde tudo isso se misturou com alguns ismos, né? O individualismo, o ecumenismo, o consumismo, o panteísmo, o evolucionismo, o relativismo, e tudo isso juntado numa panela, né? Numa sopa de filosófica, e cada um pode colher conforme for a sua conveniência e a sua vontade. Este
é o vinho da Babilônia, que seria descrito como uma confusão, um engano e uma mentira com roupagem de verdade, descrita em Apocalipse 13 e Apocalipse 17, principalmente. Eu pergunto para você, o quanto de Babilônia está presente nos nossos dias? O quanto dessa confusão? Agora não estou usando Babilônia de Nabucodonosor, estou falando a Babilônia da confusão geral. Babilônia está na sua vida? Está influenciando você ou não? Como eu disse em outro momento, a igreja poderá chamar para as pessoas saírem da Babilônia se Babilônia sair da igreja primeiro. E isso só vai ocorrer se você e eu nos tornarmos pedras vivas. Então, o convite que é feito aqui é que veja que essa pedra, ela destruiu, feriu a estátua e se tornou um grande monte. Aí essa igreja vai vencer, ela vai destruir toda mentira, todo engano, todo instrumento do mal, e ali vai se instaurar e para todo sempre o reino eterno de Cristo. Ok? Aí a pergunta e a pergunta final, e eu peço licença por esses minutos adicionais do nosso estudo: como eu posso me tornar uma pedra? Vou utilizar as palavras de Jesus que estão em Mateus 21, 42, 43. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus... Está falando do reino de Deus ou não? Nós estamos falando do reino eterno de Cristo ou não? Sim. O reino de Deus, ou seja, a oportunidade de formar parte do reino de Deus, está falando isso para os fariseus, vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. O que está dizendo para eles é: se vocês rejeitaram a palavra de Deus, estão rejeitando o Espírito, estão me rejeitando, e vocês, consequentemente, não estão gerando frutos, eu vou ter que chamar discípulos, apóstolos, para irem pregar aos gentios. E os gentios entrarão primeiro no reino de Deus antes de vocês. Sim? E aqui vem algo muito, muito poderoso. Vejam essa afirmação que Jesus faz. E quem cair sobre esta pedra, qual é a pedra? Jesus mesmo se definiu como uma pedra angular. Quem cair sobre mim, quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á. Se tornará o quê? Como um barro, um vaso que será quebrado. E aquele sobre quem esta pedra, né, ela cair, ficará reduzido a pó. Jesus está conectando Daniel 2. E ele está dizendo: olha, se você não se entregar a mim, você vai ser esmiuçado quando o meu reino for instaurado. Porém, você tem a oportunidade de se despedaçar, de se entregar a mim e entregar a sua vida para que eu possa se transformar num candidato, num príncipe do reino de Deus. Percebem que só existem duas possibilidades? E nos últimos dias que nós estamos vivendo, isso é mais nítido. Ou o reino de Deus virá despedaçar todas as nossas decisões erradas e nossa negligência de não ter comunhão com Jesus, ou nós seremos esse meio, essa igreja que sairemos para destruir todas as mentiras do engano e trazer milhares de pessoas para a formação do reino eterno de Cristo. Você tem esse convite. Você vai aceitar esse convite? Você gostaria de se tornar uma pedra viva? E existe um aspecto muito interessante nessa simbologia, né? Para quem estuda um pouco de geologia ou formação de rochas, sobre quais condições se formam as pedras, as rochas? Sobre determinadas condições de pressão e temperatura. A pressão tem que aumentar ou não? Nós estamos vivendo em tempos de bonança ou dificuldade? Qual é a maneira que Deus utiliza para a formação do reino? Lembram-se do primeiro estudo que nós fizemos? Tribulação, angústia, dificuldades, provações não são enviadas por Deus, porém Deus usa elas para configurar o reino eterno de Cristo.
Se você está passando por uma dificuldade, uma situação complicada, difícil, você está de luto, está desempregado, não foi Deus que enviou isso, mas Deus está permitindo para que você possa sair vitorioso. E você, nessa condição de dificuldade e problema, você possa se espelhar em Jesus, que é a pedra, e você, dessa maneira, possa se tornar uma pedra viva. Nós precisamos clamar pela unção, pelo batismo do Espírito Santo, para que nós sejamos, de fato, uma pedra viva. Não é tempo, né, de nós perdermos, distraídos com o que está acontecendo. Talvez nós, em lugar de pedirmos livramento da pandemia, da doença, nós deveríamos pedir transformação de caráter. Porque se eu morrer amanhã, e Deus permitir, eu estarei no reino de Deus. Porque Ele pode me chamar no dia da ressurreição. Porém, se eu passar por essa pandemia, eu tenho que sair transformado dessa condição de pressão e temperatura elevada que está ocorrendo no mundo hoje. Para que eu possa ser usado para chamar milhares de pessoas a sair de Babilônia. Você gostaria de fazer parte do reino de Deus? Você gostaria de aceitar o convite de se tornar pedra viva? Hoje é o momento de entregar nossa vida a Deus. Que Deus possa tocar o seu coração e, mais do que nunca, você possa permitir que Ele possa fazer morada, para que você possa refletir o amor de Jesus aos outros. Amém. Que Deus te abençoe, que todos vocês tenham uma boa noite e Amém. que sejamos pedras vivas para trazermos nossos queridos para o reino de Deus. Amém. E a oração? Nós vamos terminar a gravação e nós vamos terminar com uma oração. Vou pedir novamente, por favor, a Adriana que faça uma oração por todos nós. Vamos orar.